Boa noite. Boa noite, pessoal. Amém. Abre sua Bíblia comigo em Mateus, obrigado. Mateus, capítulo 19. Mateus 19. Quando você procura aí, vou me apresentar. Meu nome é Hugo. Como o Lucas falou, hoje estou à frente da juventude lá da minha igreja, a Igreja Batista do Alcântara. Sou filho do pastor Vanderlei. Sou marido da Fran, está ali atrás. Morador de Largo da Ideia. Quem conhece Largo da Ideia aqui? Largo da Ideia é longe. É a roça de São Gonçalo, Largo da Ideia. Flamenguista. Viu? Sempre rolando isso. Eu estou fazendo, inclusive, uma pesquisa. Aqui eu acredito que não vai dar jeito. Lá em São Gonçalo, estou fazendo uma pesquisa para ver se tem mais gente que conhece Largo da Ideia ou gente que torce pelo Botafogo, pelas igrejas. E Largo da Ideia está ganhando. Quer ver? Quem é que é botafoguense? Quem é botafoguense aqui? Aí, viu, irmão? Então ganhou hoje, hein? Pessoal, vou pedir um negócio, cara. Se você puder, você que está aí atrás, você se importa de sentar aqui? Mais perto aqui? Só se não te incomodar, chega mais junto aqui, vamos ficar mais perto. Mateus 19, versos 13 e 14. Mateus 19, versos 13 e 14. Amém? Trouxeram-lhe, então, algumas crianças para que impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, pois dos tais é o reino dos céus. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, e que nessa noite essa palavra encontre morada no nosso coração. Que essa noite essa palavra possa falar, Deus, e trazer a nós o Seu propósito. O propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa, eu queria que você pensasse comigo em relação ao que Jesus queria dizer. Primeiro, o reino dos céus pertence a pessoas semelhantes às crianças. O reino dos céus pertence a pessoas que têm características de umas crianças. Mas o que seria pertencer ao reino dos céus? O que seria pertencer ao reino de Deus? Quando eu era mais novo, eu estudei num colégio católico. E nesse colégio católico tinha aula de catequese. E aí eu era molequinho, eu já sabia fazer a oração do Pai Nosso. E eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu, mas eu, quando fazia a oração do Pai Nosso, eu tinha tipo a impressão de que aquela parada do venha a nós o teu reino. Alguém imaginava o céu descendo? Alguém? Ou só eu? Imaginava, Lucas? Você está falando ou está falando só para eu não ficar sozinho? Sério mesmo? Ninguém mais, só o Lucas? Eu tipo imaginava uma parada tipo assim, céu descendo, sabe qual é? Tipo uma parada assim, meio um castelo descendo na nuvem. Meio Crônicas de Nárnia, assim, meio Senhor dos Anéis, meio Senhor feudal, assim. Eu imaginava realmente uma parada descendo assim, os anjos, entendeu? Eu imaginava assim os anjos, a parada meio gloriosa. E depois eu entendi que, na verdade, venha a nós o teu reino é só uma introdução, é só um significado de seja feita a tua vontade. Fazer parte do reino dos céus, fazer parte do reino de Deus é reconhecer Jesus como rei, reconhecer o Senhor como rei, porque Deus, Ele é o Deus Elohim, Yahvé, mas Senhor não é um nome de Deus. Senhor não é nome de Deus. Senhor, na verdade, é um adjetivo. É um adjetivo que a gente dá quando reconhece Ele, quando reconhece o senhorio dele sobre nossas vidas. Então, fazer parte do reino é se submeter à vontade do Pai. É se submeter àquilo que Ele nos ordena. Amar o próximo, cuidar, depender dEle. Ser como uma criança. E ser como uma criança, qual é a primeira característica que você lembra de uma criança? Qual?
Inocência primeiro, né? Quando a gente fala assim, criança, o que você lembra? Inocente. Porque criança é inocente, não é? Eu tenho uma sobrinha, linda, de 4 anos de idade. E teve um dia que eu estava na casa dela, numa festa, e a gente estava ela estava eu estava de casaco, e aí eu peguei uma bexiga que estava solta da festa e coloquei debaixo do casaco e fiquei brincando com ela. Acho que ela nunca tinha visto isso na vida, não sei. E aí ela ficou toda boba. Foi, aí pediu uma bexigazinha para ela também, colocou debaixo do casaco dela e ficou brincando comigo. Aí ela ficou brincando um pouquinho, mas ela gostou muito daquilo, ela ficou a festa inteira brincando com aquela bexiga, e eu não fiquei a festa inteira brincando com a bexiga. Né? Eu tirei, fui comer meu salgadinho, beber um refrigerante, conversar com as pessoas. E aí ela rodou a festa e tal. E aí quando ela voltou, ela veio assim na minha barriga, eu estava sentado, ela veio assim, no meu casaco, bateu e falou assim, tio, a bola ainda está aí? Aqui, ó. Eu engordei 20 quilos depois que eu casei, irmão. E não tenho 2 anos de casado ainda. Por que criança é inocente? Alguém aqui tem filhos? Quem que tem filhos? Mais alguém? Tem, a irmã tem filho. Então, o teu filho já te deixou alguma furada? Tipo assim, falou alguma parada que você ficou meio sem graça? Porque criança tem disso, não tem? Criança, às vezes você está com a criança no colo, ela fala um negócio e você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Porque criança é inocente. Para pertencermos ao reino dos céus. Eu posso usar aquele quadro? Eu gosto de quadro, sabia, cara? Quando eu vi que tinha um quadro aqui, eu fiquei feliz, cara. Então vamos anotar aqui. Para pertencermos, minha letra maneira, né? Ao reino. Primeira coisa, vamos lá, é o quê? É o quê? Inocência. A inocência de uma criança. Inocentes como uma criança. A gente precisa fugir da malícia, fugir da aparência do mal, fugir das paixões da mocidade, fugir daquilo que faz a gente pecar. A gente precisa aprender a agir com inocência, pureza. Mãos limpas e um coração puro. Segunda coisa, mas o quê? Mas o que é uma criança que você lembra quando pensa em uma criança? Criança guarda rancor? Sim ou não? Me ajuda aí. Sim ou não? Não. Então a criança, cara, ela tem uma capacidade de perdoar, né? Perdoar a quem? Perdoar a quem? Obrigado, irmão. Perdoar a quem ofende ela e perdoar ela mesma. A criança tem capacidade de se arrepender. A criança tem capacidade de esquecer daquilo que aconteceu de errado. Eu tenho certeza que você teve uma experiência dessa. Você tem priminho novo, então tá, aqueles priminhos, antigamente as crianças brigavam por causa de bola, né? Mas hoje em dia elas brigam por causa de tablet. Não sei se isso acontece com vocês também. Aí vai estar elas brincando no canto. Aí fala, tio, aqui tá querendo mexer, tio, aqui, eu peguei agora. Aí você vai, chega lá. Quem pegou primeiro? Ah, fui eu. Não, então agora é a vez dele. Agora deixa ele brincar. Ah, eu acabei de pegar. É assim, não é? Briga de criança. Criança é assim. Criança é desse jeito. Mas elas podem brigar ali o que for, pode se arranhar uma outra, xingar uma outra, chamar de vascaíno, fazer o que for. Você vira as costas, ela está fazendo o quê? Está brincando de novo. Porque criança tem uma capacidade de perdoar, criança tem capacidade de se arrepender. Criança tem uma capacidade de não guardar rancor.
Nós precisamos aprender a perdoar como crianças. Precisamos aprender a agir como crianças, de aprender a recomeçar. Aprender a recomeçar. Criança é humilde. Criança faz diferença entre negro e branco. Sim ou não? Não, criança não faz diferença entre negro e branco. Criança faz diferença entre rico e pobre. Criança faz diferença entre heterossexual, homossexual, bissexual, transexual. Dilma, criança faz diferença disso? Não, não faz diferença. Para criança tudo é a mesma coisa. Criança quer brincar. Criança quer fazer amizade. Então criança tem humildade, porque o princípio de todo preconceito é a superioridade. Sabia disso? Nós criamos preconceito com alguém quando nós achamos, por exemplo, que, sei lá, nosso estilo musical é mais maneiro do que o cara. Eu entendo isso quando um cara que gosta de rock conversa com alguém que é pagodeiro, mas tô brincando. Um pouco. Mas o princípio do preconceito é, na verdade, a superioridade. E a comparação é sempre ruim, cara. Você se comparar com alguém é sempre ruim. Porque ou vai fazer o seu ego inchar, ou vai fazer o seu ego diminuir. Faltou a palavra que eu fiquei pensando. Diminuir. Entendeu? Ou vai criar uma autoestima ou uma baixa estima. Então, comparação é sempre ruim. Por quê? Você também não deve achar que você é avacalhado demais, mas você também não pode se achar o rei da cocada preta. Porque tem muito pão com ovo se achando Big Mac por aí, gente. Não é verdade? Tem muita bolinha de gude se achando esfera do dragão. Então, a humildade é uma característica das crianças que a gente precisa ter também. Só que, esses dias eu estava refletindo sobre isso. Na verdade, eu estava pensando em relação a esse texto, quando, há alguns meses atrás, eu acho que já tem meses, ou anos, porque agosto durou mais de um ano, né? Mas tem muito tempo, não tem muito tempo, foi esse ano, que a gente viu crianças roubando carro em São Paulo e trocando tiros com a polícia. Ah, nego tá falando, não foi, tá inventando história. Quem falou foi um menino de 11 anos. Depois ele mudou as versões dele, mas eu acredito que ele tenha mudado depois que algum adulto mandou ele falar mentira, porque assim que ele saiu, o que eu penso, tá? Não tem nada. Eu acredito que ele tenha falado realmente o que aconteceu. E ele falou de um menino de 10 anos trocando tiro com a polícia. Até que ponto uma criança realmente é inocente? Até que ponto uma criança realmente consegue não guardar rancor? Até que ponto uma criança não guarda aquilo que acontece de ruim com ela? Até que ponto uma criança abre mão da malícia? Porque, por exemplo, eu tenho 2 priminhos, um de 7 anos e um de 10. E eles 2 foram morar nos Estados Unidos. Acho que é esse ano. E antes deles viajarem, o mais novo, de 7 anos, puxou o paletó do pastor e falou assim: pastor, eu quero me batizar. Aí o pastor falou: cara, isso é muito novo, cara. 7 anos, deixa você pensar direitinho ainda. Não teve jeito, porque não foi só aquele dia. Vários dias ele puxou o paletó do pastor e falou: eu quero me batizar. Eu quero viajar batizado. Ele queria viajar já estando batizado. Ele falava que queria ficar com o coração puro. Ele queria ter o coração puro. Ele falava que cria em Jesus e não tinha quem tirasse isso da cabeça dele. Sabe o que aconteceu? Ele se batizou com 7 anos. E aí no dia do batismo, eu estava lá e a gente perguntou pro irmão mais velho, de 10. Por que você não se batizou também, cara? Só Caio se batizou, o que houve? Você não quis se batizar, não? Aí ele falou assim: não, porque eu sei, e se eu me batizar,
eu vou ter meu coração puro. E se eu tiver meu coração puro, eu não vou poder ter 2 namoradas, só uma. Criança é inocente. Isso é a inocência de uma criança. Mas até que ponto? Está conseguindo entender o que eu quero dizer? Então será que Jesus realmente estava querendo falar sobre isso, cara? Lá em Efésios, capítulo 2, verso 8, fala o quê? Pela graça sois, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso aqui é característica de quem? Humana, não é? Perdoar. Se uma criança tem todas essas características, quando eu penso numa criança, eu vou acreditar que ela não precisa de Jesus para salvar ela. Eu vou acreditar que, na verdade, ela tem qualidade suficiente para pertencer aos céus. Eu vou acreditar que ela é suficiente, que ela, pela sua ingenuidade, é suficiente para gerar salvação. Só que nós somos salvos pela graça, isso não vem de nós. Não é uma característica nossa. Por mais que você seja inocente, você teria que ser infinitamente mais inocente para fazer parte do reino dos céus. Por mais que você seja humilde, você teria que ser infinitamente mais humilde. Porque nós somos seres finitos, falando de um Deus infinitamente maior do que aquilo que a gente consegue compreender. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. E tudo isso, na verdade, é característica humana. Ou melhor, humana em que sentido? Humana de que o homem precisaria ter para pertencer ao reino. Só que nós não pertencemos ao reino por termos inocência, por perdoarmos as pessoas, por sermos humildes, porque nunca teremos capacidade suficiente, nunca seremos bons o suficiente para fazermos parte do reino. Porque, para fazermos parte do reino, estamos, na verdade, ligados, estamos debaixo de Efésios 2,8. A graça. A graça do Senhor, que excede entendimento. Então, do que Jesus estava querendo falar? Se uma criança pode não ser tão inocente assim, se uma criança muitas vezes guarda sentimentos ruins, porque nós temos traumas que foram gerados na nossa infância, isso é prova de que nós podemos guardar sentimentos ruins. Do que Jesus estava querendo dizer, cara? Uma criança, se você pegar esse meu priminho de 10 anos, você pegar ele, colocar ele trancado dentro de uma casa, sozinho, com picanha lá dentro, 3 peças de contrafilé, sabe? Arroz, 10 quilos de arroz. Você deixar ele lá dentro, fala assim, Luan, olha só, a gente vai trancar aqui, daqui a 3 meses a gente volta para te buscar. O que vai acontecer com ele? Vai morrer, não vai? Vai morrer de fome. Por quê? Porque embora ele já tenha alguma malícia, embora ele já saiba o que é certo e errado, e tanto que a gente, quando é criança, a gente sabe a hora que a gente tem que se esconder dos nossos pais ou não, embora ele não seja tão inocente assim, ele, na verdade, sabe o que ele é? Ele é dependente. Jesus não estava falando de inocência. Jesus não estava falando de pureza. Jesus não estava falando de humildade. Jesus estava falando de dependência. Ah, então, Hugo, eu não devo ser humilde, não devo perdoar, não devo ser inocente. Nós devemos buscar isso o tempo todo, irmão. Devemos buscar a inocência, devemos buscar a santidade. A salvação é um ato, mas a santidade, a santificação é um processo. A salvação acontece no momento que você reconhece Jesus como seu Salvador. E aí você é alcançado pela graça, você é salvo. Você pertence ao reino dos céus. Mas a sua santificação, que é tudo isso, é um processo de busca,
pelo Espírito Santo. É um processo de busca. Então, na verdade, o que Jesus está falando é que a gente precisa ser dependente dele. E nós, quando somos jovens, cara, nós temos a mania de ser independente. Porque estamos buscando o tempo todo sermos independentes. Você fica todo bobo quando tem seu primeiro salário, não é? O primeiro salário é bom, cara. O primeiro salário que eu recebi, eu comprei um galeto na padaria, comi um galeto sozinho inteiro. Vocês repararam, né? Por que eu estou assim, né? Primeiro, a gente quer independência financeira, a gente quer independência, ter o nosso próprio carro e viver independente. A gente quer ter a nossa própria casa e viver independente. Isso é ruim? Não, cara, isso é o crescimento da vida. Mas a gente tem trazido isso diante de Deus. Tanto que nós queremos viver os nossos próprios planos, fazer os nossos próprios sonhos, realizar nossas próprias vontades, sem depender da vontade do nosso Pai. O que significa viver a vida para você? É ficar rico? É ser o que a sociedade prega de felicidade? Porque ser o que a sociedade prega de felicidade nem sempre é ser feliz. Eu conheço gente feliz, como o vídeo, né, que a gente está vendo. O cara não tem R$1, cara. O cara não tem dinheiro para pagar as contas amanhã, mas ele sabe todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. O cara está largando tudo para viver de missões. E ele está abrindo mão de carro, abrindo mão de conforto, abrindo mão de vida boa. Abrindo mão de um lugar onde todos os homens gostariam de estar. E eu não estou falando de púlpito. Eu estou falando de chamado. Eu estou falando de transformação. Estou falando de você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Se for segurar um microfone e pregar, que seja. Mas que se for limpar a rua da sua casa, se for limpar o banheiro da igreja, que seja. Se você para ser médico, seja o melhor médico que você pode ser. Se for para ser lixeiro, seja o melhor lixeiro que você pode ser. Mas exerça o seu chamado. Dependa do Senhor. Você já usou a ferramenta errada para determinada tarefa? Vou dar um exemplo. Uma faca como chave de fenda. Aí todo mundo, aí já. É o mais comum, né? É ruim, não é? Não é muito melhor ter uma chave de fenda direitinho, né? Pô, a semana estava fazendo um negócio com meu pai. E a minha caixa de ferramentas é tipo assim, tem durex, tem fita dupla face. A do meu pai não, é ferramenta de verdade mesmo, maquita, aquele negócio. Eu não seguro em maquita nem que me pague eu mexo com maquita. Mas é tão bom você fazer uma tarefa, cara, com a ferramenta certa. Nós temos vivido como ferramentas certas, usadas em tarefas erradas. Temos gastado o nosso tempo, temos gastado a nossa saúde correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de uma vida profissional bem-sucedida. Mas qual o sentido que você está dando à sua vida? Está na hora da gente começar a depender mais do Senhor. Tem uma socióloga da UFRJ, que eu esqueci o nome, que ela fala que os jovens têm 3 principais tipos de medo. Primeiro, é o medo de morrer precocemente. A gente tem medo de morrer do nada, sabe? Tipo assim, estou vivo agora e morri antes dos 30, morri antes dos 40. A gente tem medo disso. A gente tem medo de estar desconectado em um mundo conectado. E a gente tem medo de estudar e não servir de nada tudo aquilo que a gente estudou. E nesse momento de crise, os medos ainda aumentam, né? Porque o medo é uma arma poderosa. Mas se nós não acreditarmos, cara, que Deus cuida do nosso dia de amanhã, nós nunca vamos acreditar que Deus cuida da nossa eternidade.
E se nós esperamos em Deus somente nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso quem está falando não sou eu, é Paulo. Se esperamos em Deus somente nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. O medo tem cegado a gente, a dependência. Criança não faz plano. Criança não se preocupa com o que vai comer. Criança, a única coisa que faz é pedir ao pai. Criança fala assim: pai, traz uma bala para mim quando você voltar para casa. Pai, compra um brinquedo novo para mim. Pai, eu quero comer batata frita. Criança não faz plano. Criança não cria expectativa. A única coisa que criança faz é esperar que o pai age em favor dela. A gente quer ser independente, cara. Mas na real, a gente não tem força para mover uma palha. Na real, a gente não tem capacidade de aumentar uma hora que seja a nossa vida. Então, por que nós andamos ansiosos com qualquer coisa? Olha só, em Mateus mesmo, capítulo 6, eu acho. Mateus 6. Ó. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que vestuário? Olhai para as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Ou seja, nada que você possa fazer, cara, vai mudar nada. A única coisa que a gente precisa nessa vida é depender de Deus. A Bíblia nos compara com servos, com ovelhas e com filhos. Servo não é empregado. Servo come quando o rei fala que pode comer. Servo vai para algum lugar quando o rei fala que pode ir. Servo é quase um escravo, não chega a ser um escravo, mas é quase um escravo. Filho não faz nada se o pai não deixar. Alguém aqui era medroso quando era mais novo? Eu estou levantando minha mão aqui já. Eu sou o primo mais novo de 11 tios. Você reparou que eu não falei 11 primos, né? São 11 tios. Então você imagina como eu fui zoado na minha vida. Né? Que hoje tem esse negócio de bullying, é uma bobeira danada. Mas antigamente não, era zoeira mesmo. Eu sempre fui aquele cara que ia buscar as coisas na padaria, aquele cara que ia comprar as coisas, não tem? Eu sempre fui esse. Então eu sempre fui mais zoado. Eu era zoado com Predador. Não tem Predador? Daquele filme? Sempre fui zoado com Predador. Sempre fui zoado. Saci Pererê, mundo sem cabeça. Até hoje eu tenho medo do boneco Chuck. Mas o medo faz a gente cegar. O medo faz a gente se perder. E teve uma vez que eu estava em Largo da Ideia. E Largo da Ideia tem lanchonete. E chegaram, e estava eu, meu primo, a namorada dele, a gente trocando ideia. E aí meu primo falou comigo assim: Hugo, vamos ali comigo levar minha namorada em casa? Eu falei, vamos. Estava de carro, e Largo da Ideia, como eu falei, é longe. É ruim de ônibus. Eu falei, vamos. Aí fomos levar ela. Entramos eu, meu primo e a namorada dele no carro. Quantas pessoas? Quantas? 3. 3 pessoas no carro. Entramos. Estou eu dirigindo. E aí olhando, aqui ó, na lateral aqui, conversando com meu primo, assim, dirigia, eu olhava para ele e falava alguma coisa, né? E aí quando eu olhava para o lado, na minha visão periférica, a namorada do meu primo era desse tamanho aqui mais ou menos, e sentava entre os 2 bancos assim do... Ali onde criança gosta de ficar, não tem? Entre os 2 bancos do carro. O reflexo do celular dela dava a impressão de que tinha uma 4ª pessoa dentro do carro.
E aí eu trocava ideia, aí eu reparava aquele negócio, mas voltava, né? Olhava, pô, não. Mas teve uma hora que eu não aguentei, eu falei, vou olhar. Aí eu olhei, quando eu olhei, cara, imagina, meia-noite, a gente passando em frente ao cemitério, que lá tem um cemitério, assim, na principal, tem aquele cemitério bonito, não tem? Aquele cemitério que é todo gramadinho, com as plaquinhas de mármore, mas pode ser o que for, mas é cemitério, ninguém vai piquenique naquele negócio. E aí, a gente passando, eu vi, cara, uma menina sentada do lado da namorada do meu primo. Uma menina de cabelo preto, até aqui assim mais ou menos, tipo a Samara, olhando pra mim assim, ó. Eu virei pra frente, meu Deus do céu, gente. Tem um capeta dentro do carro. E eu comecei a orar, falei assim, se for um demônio mesmo, você vai ter que me ajudar nesse negócio aí. E aí eu comecei a orar, cara, não tem aquele medo assim, tão grande que você sente, que o frio na barriga parece que você não tem mais barriga. E aí eu virei pra frente, comecei a orar, aí virei de novo, quando eu olhei aqui, ó. Na mesma posição. E eu virei e falei, Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda, me ajuda. Quando eu ia perguntar se tinha mais alguém vendo, que eu não dei pinta, né? Eu não me desesperei de cara, eu me desesperei por dentro só. Aí eu ia perguntar, gente, vocês estão reparando mais alguma coisa? Algum negócio diferente, assim? Quando eu ia perguntar, eu vi que era a irmã da namorada da namorada do meu primo, que tinha entrado no carro e não tinha dado boa noite pra ninguém, gente. Eu reconheci ela. Dê boa noite para as pessoas. Dê boa noite. Eu podia ter morrido ali. Por quê? Por causa do medo, cara. Por causa do medo. Nós temos vivido com medo. Alguém que já dormiu com sede? Tá vendo? Só parada, ó, só medo. Aí o que eu fazia? Eu chamava meu pai. Eu falei assim, pai, tô com sede, vamos comigo na cozinha? Aí, porra, cara, vai lá, cara, porra. Eu falei, não, pai, porra, vamos comigo, pai. Só, porra, pra garantir, né? E aí, meu pai pegava a minha mão, todo sonolento, andava comigo pelo Vale da Sombra da Morte. E aí a gente chegava na cozinha, eu bebia um copo d'água. Por que eu estou falando sobre o Vale da Sombra da Morte, sobre medo, sobre dependência? A Bíblia nos compara filhos, a Bíblia nos compara servos e a Bíblia nos compara a ovelhas. Eu já tive duas cobras. Quando eu botava a mão no vidro, elas atacavam. Tenho 2 ratos. E aí, se eu meter a mão lá, eles me dão mordida, porque eu boto comida para eles e tal, aí se eles se sentirem ameaçados, eles mordem. A gente tem uma coelhinha também. E se ela se sentir ameaçada, ela pula, ela vai destrambelhadamente fugindo. Também tem uma cachorra, se você der mole, ela morde. E eu não tenho um zoológico em casa. Acabou, só até aí. O que eu quero dizer? Todos esses animais, por menores que sejam, eles têm defesa, cara. Se você vê aquela ranzinha, sabe, que é uma bonitinha, aquela pererequinha ali, ó, ela tem um sistema defensivo. Sabe qual animal que não tem sistema defensivo? Ovelha. Ovelha não se defende. Sabe o que a ovelha faz? Berra só. Ovelha depende do pastor. E o Senhor é o nosso pastor. E nada vai nos faltar, cara. Para de querer ser independente, cara. Para de achar que você tem força. Sabe por quê? Você e eu somos um zero à esquerda. A gente não tem força para nada. Só existe um jeito da gente viver. Tá tudo certo na nossa vida. A partir do momento que tem alguma coisa errada no nosso organismo, a gente começa a morrer. Sabe qual é o poder que você tem sobre a sua vida? Nenhum. Então começa a depender
daquele que tem o governo de todas as coisas. Porque o mesmo rei, o mesmo pastor, o mesmo pai que governa o universo, é aquele que governa a minha vida e a sua vida. O mesmo Deus que age na história da humanidade, age na minha vida e na sua vida. O mesmo Deus que governa toda a história, que cuidou de todos os tempos, é o Deus que age na minha vida e na sua vida de maneira pessoal. Um Deus que é tão grande, é também tão pessoal. Um Senhor do universo é o nosso Pai. Então deixe de ser uma criança mimada e comece a ser uma criança dependente. Porque o reino dos céus pertence a crianças, a pessoas que aprendem a depender do seu Pai. Feche seus olhos, vamos orar.